e em seu perdão encontro paz e grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite e em seu perdão encontro paz. E grande é o nosso Deus. Bom dia, queridos. E as obras que Ele faz, o seu amor Bom dia, amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma live poderosa da parte de Deus. Só um segundinho, queridos, o pessoal... Glória a Deus. Bom dia a todos. Vamos lá, queridos, vamos orar. Vamos falar com Deus para que nós possamos aprender muito nessa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus possa falar muito com a gente hoje e que nós possamos aprender muito hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vou pegar minha Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos onde você está aí, queridos. Vamos falar com Deus, vamos orar. Feche os teus olhos onde você está aí, em nome de Jesus. Amado Deus, eu quero, Senhor, te agradecer, Pai, por estarmos aqui mais uma vez nessa live. Senhor Jesus, nós queremos aprender de Ti, queremos aprender da Tua Palavra, queremos, Pai, ser cheios, Pai, nessa manhã. Queremos que o Senhor venha nos revestir de entendimento, revelação. Venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus, porque nós precisamos de Ti. Precisamos de ouvir a Tua voz, precisamos de crescer na Tua presença. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós em nome de Jesus. Revela-nos, Pai, a Tua vontade, nos ensina sobre a Tua Palavra, os mistérios contidos na Tua Palavra e nos traga, Senhor. Nos traga para mais perto da Tua presença. Em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, e nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Bênção demais. Que bênção, né? Estarmos aqui para mais uma live poderosa da parte de Deus. Mais uma live abençoada, com muito ensino, com muito entendimento da palavra, com muito amor da parte de Deus. E vai ser uma bênção hoje nessa live, em nome de Jesus. Amém, querido?
Você que está aí do outro lado da tela, já pega a tua Bíblia, amém? Já pegue tua Bíblia aí, nós vamos ler juntos um versículo da palavra do Senhor, que está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Glória a Deus. Só nele a vida faz sentido. Ouvir a voz do Salvador. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 26. Abra a tua Bíblia aí comigo rapidinho, se você está com a tua Bíblia aí. Profeta, estou sem Bíblia aqui, estou indo para o trabalho, não tem problema. Vai ouvindo aí, vai ouvindo a live e vocês vão aprender bastante hoje em nome de Jesus, tá? Vamos lá então. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui nesse texto. Preste bem atenção aí, você que está ouvindo aí. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito com letra maiúscula, você já aprendeu aqui comigo, que Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você já aprendeu isso aqui. Queridos, deixa eu tirar uma dúvida aqui com vocês. Como que está o áudio para vocês aí? Tem um irmão que está falando que o áudio está baixo. Como que está o áudio para vocês aí? Aparentemente aqui para mim está normal o microfone, está tudo certinho. Como que está a imagem? Como que está o áudio para vocês aí? Está tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O pessoal da plataforma do Pretinho aqui, Rosinha, falou que está normal. O pessoal do YouTube, da plataforma Vermelhinha, falou que está normal. Só falta o pessoal aqui do Kawaii. Falei de novo. Tá vendo aí? A força do hábito. Logo, logo eu pego, em nome de Jesus. É que não pode falar o nome das plataformas vizinhas aqui. Eu estou em 3 plataformas ao mesmo tempo. E aí eles limitam, tem algumas punições, né? Mas amém. Se você puder me ajudar aí, se você está aí pode me ajudar, por favor. Compartilhe essa live se você puder. Nós vamos começar já com o ensino aqui. Vocês vão aprender muito aqui hoje. Mas eu quero pedir um favor para vocês que estão aqui. Por favor, se você puder, compartilhe essa live ou curta essa live aí. Ou faz os dois, melhor ainda. Curta, compartilha, amém? Para que vocês possam aprender muito o que vai ser ensinado aqui hoje nessa live, tá bom? Então, por favor, se você puder me ajudar e a gente vencer esse algoritmo aí dessa plataforma abençoada, em nome de Jesus, para que a gente possa crescer mais para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então, ajuda a plataforma aí, ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, querido, preste atenção aí, vamos começar aqui o ensino. Romanos capítulo 8, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá preparado para aprender bastante coisa aqui? Escreve aqui para mim. Tô preparado? Já apertou teu cinto aí? Já pegou teu caderninho? Já pegou tua caneta? Já pegou tua Bíblia? Porque você tem que pegar teu caderno, tua caneta e tua Bíblia para vir para cá. Você já sabe disso, né? Você já aprendeu isso aqui, né? Então, por favor, gente, por favor, peguem aí o caderninho, caneta de vocês para que a gente possa aprender muito aqui hoje nessa live em nome de Jesus, tá? Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que a Bíblia está dizendo, preste atenção aí, você que está aí do outro lado, preste atenção. Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Essa oração que convém, nós não sabemos orar como convém. Por isso que o Espírito Santo, a Bíblia está chamando aqui, ó. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Não saber orar também é uma fraqueza. Porque se você não ora, preste atenção, isso aqui é importante. Se você não sabe orar como convém, a tua oração não é efetiva. Se você não sabe orar de acordo com a palavra, se você não conhece uma oração eficaz, uma oração poderosa, como orar e tocar o coração de Deus, a tua oração não é efetiva. Como consequência, não tem eficácia. É por isso que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito efeito, tá? Uma oração de uma pessoa que não anda na presença, não anda em Deus, não tem efeito algum. Tem muita gente que passa a vida aí orando, né, buscando um monte de coisa, não tem nada. Por quê? A oração não tem efeito. A oração não tem validade. A oração não tem eficácia. Amém? Nós estamos falando, queridos, aqui para vocês. Eu estou ensinando para vocês nesses últimos dias, semanas, né? Tá quase um mês aí já que eu estou falando sobre oração aqui com vocês. Quando nós falamos sobre oração, preste atenção. Existem formas de oração, ou tipos de oração, se nós podemos dizer dessa maneira. Tipos de oração. Uma oração de gratidão, oração de
Nós podemos fazer uma oração de libertação, uma oração de intercessão, uma oração de comunhão com Deus, uma oração de comunhão, de relacionamento. Tem tipos de oração. É claro que a gente não fica aqui, né? Ah, que tipo de oração que eu vou fazer agora? A gente não pensa assim. A gente simplesmente começa a orar pelo Espírito e o Espírito Santo começa a falar conosco a oração que nós precisamos fazer. Amém? Só que existem tipos de oração. E um dos tipos de oração que nós estamos falando aqui nesses últimos dias é a oração em línguas. A Bíblia está dizendo aqui, ó, da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza é essa? Porque não sabemos como orar, como convém. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que o Espírito Santo intercede por nós no momento que nós estamos orando? Vamos lá. Até esse ponto aqui, gente, até esse ponto aqui desse ensino, ou desses ensinos que eu estou trazendo para vocês, vocês já têm uma bagagem muito grande nesse ensino sobre oração. Então vocês já têm uma base muito sólida sobre oração. Amém? Eu tiro aqui as pessoas que estão chegando agora na live, não conheciam aqui a minha plataforma, não conheciam as minhas lives, não conheciam meus cursos, né, meus treinamentos, mas você que está chegando do lado aí da tela, você está tudo bem, você está isento, tá? Mas o pessoal que já me acompanha aqui já deveria ter isso em mente. A oração que o Espírito Santo ora por nós é a oração em línguas. Não tem uma outra oração que o Espírito Santo ore por você. Não existe isso. Ou o Espírito Santo ele ora com você na língua materna, ou ele ora em línguas. Quando você abre tua boca para orar em línguas, ele pega essa mensagem e começa a falar com o Pai. Essa é a oração no Espírito Santo. Nós lemos também, vou só reforçar aqui com vocês. Vamos ver lá em Judas. Judas capítulo 1, versículo 20, é isso mesmo. Judas, capítulo 1, versículo 20. Olha o que a palavra está dizendo. Mas vocês, amados irmãos, meus amados, edificando-se na fé santíssima, que vocês têm orando no Espírito Santo. Olha lá de novo. Quando eu oro no Espírito Santo, eu também edifico a minha fé. A minha fé que é santa, ela é edificada. Eu sou edificado, eu sou construído. Quando eu oro em línguas, eu estou me recarregando, me edificando em Deus, me construindo em Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. No versículo 26 de Romanos capítulo 8, versículo 26, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que as pessoas que oram em línguas, embora elas não saibam orar na língua materna, embora elas não tenham profundidade na língua materna, na oração em línguas, elas têm uma grande arma espiritual, vamos colocar assim, amém? Uma grande arma espiritual. Que arma espiritual é essa, profeta? A oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, não é você que ora, mas é o Espírito que ora na tua boca para fazer a oração perfeita que o Pai quer ouvir. Amém? Tudo bem? O Espírito ora em nossa boca a oração perfeita que o Pai quer ouvir. Quando você ora em línguas, você não está orando uma oração humana. Você não está orando uma oração comum. Você está orando uma oração em línguas. E essa oração em línguas, o Espírito Santo está te ajudando a orar porque você não sabe orar como convém. E é por isso que a oração em línguas é tão importante. Porque quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está orando em nossa boca. A oração perfeita que o Pai quer ouvir. A oração essencial, a oração perfeita. Não existem erros nessa oração. Na tua oração materna, você pode ter erros. Você pode orar coisas que Deus não quer ouvir. Você pode falar, você pode trazer pedidos ou comentários na tua oração que Deus não quer ouvir. Mas quando nós oramos a oração perfeita, quando nós oramos em línguas, essa oração, ela é levada até o Pai. E existe uma comunicação entre o Espírito e o Pai na tua boca. Aleluia. Existe uma comunicação entre o que sai da tua boca e o Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? A minha irmã Maria, tudo, muito, muito obrigado, profeta. Eu pensei que o profeta tinha
Esqueceu desse tema? Não, minha irmã, não esqueço não. Embora o Espírito Santo nos leve para algumas vertentes, alguns outros tipos de ensino, quem estava aqui na live de ontem sabe que a live foi poderosa, eu trouxe muita sabedoria, muito conhecimento para vocês de várias áreas, né? Família, filhos, eu dei várias dicas para vocês. Mas o foco das lives, vocês sabem que é espiritual. Então eu estou sempre ensinando vocês como funciona os dons espirituais, como funciona o fruto do Espírito, como se conectar a Deus, como funciona o mundo espiritual, como funciona o reino de Deus, porque o reino de Deus é Espírito, amém? É Espírito. O reino de Deus é espiritual. Tudo bem? Então sempre eu estou trazendo isso para vocês, mas vão se acostumando aí que a gente, às vezes, vamos sair do tema, porque eu não sou aqui, querido. Eu não venho aqui com um monte de script, um monte de coisa para vocês não, tá? Eu venho aqui com ensino. Eu venho aqui disposto, com o coração aberto e o espírito aberto para que o Espírito Santo me use para ensinar vocês, tá bom? Então é isso. Só dando um respaldo para vocês, né? Mas sempre o Espírito Santo vai nos voltar a trazer aquele tema, aquele ensino que ele quer que nós aprendamos, tá bom? Vamos lá então. A Bíblia está me dizendo, querido, que o Espírito Santo de Deus, ele ora na minha boca, porque a oração que eu faço na minha língua materna, ela não é perfeita. Ela é passível de erros. A nossa oração que nós fazemos na nossa língua materna, ela tem muitos erros. A Bíblia diz, né, vocês não oram, e quando oram, vocês pedem mal. Jesus ele respondeu isso para nós, dizendo que nós não sabemos orar como convém. Porque toda vez que o ser humano ele para orar, geralmente ele começa a pedir para ele: Senhor, me abençoa com um carro novo, Senhor, me abençoa com a casa nova, Senhor, me abençoa com a moto, Deus, eu quero isso, eu quero. Só que você aprendeu comigo que isso não é oração, isso é petição. Você está fazendo uma oração, você está pedindo, fazendo pedidos a Deus. Mas não significa que isso é uma oração. Porque uma oração é uma comunicação entre aquele que emite a mensagem e aquele que recebe a mensagem. Tem uma comunicação ali. Eu falo com Deus e ele responde a minha oração. Profeta, mas eu oro, parece que Deus não responde a minha oração. Deus responde nossas orações. O problema é que você quer que ele responda no momento que você quer, na hora que você quer, e não é assim que funciona com Deus. Deus ele responde na hora que ele quer, no momento que ele quer, na hora certa. Nem todas as respostas de Deus vão vir no imediato. Nem todas as respostas que vocês estão pedindo para Deus vão vir de imediato, mas está tudo bem. Deus ele vai falar, ele não vai deixar a gente no mudo, né? Ele não vai colocar a gente no mudo ali, não vai responder a gente, ele está sempre respondendo. O Espírito Santo mora dentro de você, ele está sempre falando com você. Tudo bem? A comunicação com o Espírito Santo ele é direta. A comunicação com o Espírito Santo, preste bem atenção. A comunicação com o Espírito Santo é direta. É direta. Não tem interferência. Profeta, por que não tem interferência? Porque ele mora dentro de você. A única coisa que interfere a tua oração é o pecado, querido. É a sujeira. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? O que suja a nossa comunicação com Deus, a Bíblia diz, Isaías capítulo 59, versículo 2, que as nossas iniquidades nos separam de Deus. A única coisa que nos separa do Senhor é os nossos pecados. É a nossa vida de pecado, é a nossa vida de impureza, de injustiça. Porque também a Bíblia diz, né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem muito pregador que esquece a justiça, né? Eu já vi muito pastor falando assim, busque primeiro o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas, né? Porque o foco do pastor é que as pessoas fiquem na igreja. Ele quer que elas fiquem na igreja. Então o foco é falar, busque o reino de Deus em primeiro lugar e Deus acrescentará as coisas na sua vida. Primeiro o quê? Reino não é igreja. A igreja faz parte do reino. A igreja, querido, é pequena comparada ao reino. A igreja vai entrar no reino. A igreja não é o reino. A igreja faz parte do reino. É uma extensão do reino de Deus. Tá dando para entender isso aqui? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? A igreja, querido, a igreja é a noiva do Cordeiro. As almas são a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor. Imaculada, santa, pura. Quem que é a noiva, profeta? Somos nós. Amém? Nós estamos aqui hoje, nesse momento, em uma live falando da palavra do Senhor. Estamos aqui também como uma igreja. É claro que de maneira virtual, né? Mas cada um de vocês que vocês estão me ouvindo aqui agora, nesses ensinos que eu estou trazendo para vocês, vocês estão conectados comigo agora. Sim ou não? Escreve aqui para mim. Vocês estão conectados aqui comigo, sim ou não? Ou eu estou falando aqui pro vento? Ou eu estou falando aqui com um monte de boot, com um monte de robô? Um monte de inteligência artificial? É claro que não. Eu estou falando aqui com pessoas. A internet é um meio de comunicação e de conexão de pessoas. Então, de certa forma, nós também estamos aqui como uma igreja.
A Bíblia diz, aonde está 2 ou 3 reunidos, ali eu me faço presente. Amém? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, estamos aqui com mais ou menos 400 pessoas online nesse momento, nas 3 plataformas. Nós estamos aqui juntos como uma comunidade de fé. E o que é, profeta? Uma comunidade de fé. É uma igreja. E o que é uma igreja? A noiva do Cordeiro. E o que é a noiva do Cordeiro? Almas que vão se casar com Cristo para toda a eternidade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Tá dando para entender isso? Uma igreja não é, querido, um cômodo grande com 4 paredes. Vocês estão entendendo errado. Vocês aprenderam errado, né? Vocês aprenderam errado, infelizmente. Uma igreja são pessoas unidas no mesmo propósito. Uma igreja são pessoas que oram e buscam a Deus juntos. Quando nós estamos orando aqui, que eu falo assim, fecha os teus olhos aí, vamos orar juntos. Quando vocês oram comigo, nós estamos como igreja. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, também estamos como igreja. A igreja não é 4 paredes. A igreja são pessoas unidas no mesmo momento, no mesmo local, e ainda que não seja no mesmo local, mas cada uma está fazendo a sua parte lá fora. Um está falando de Jesus lá fora, o outro está falando de Jesus lá fora, e a gente está junto numa comunidade, unidos, aprendendo juntos, é claro, a live é para a gente aprender junto, mas também vocês podem ser usados por Deus lá fora como igreja, em uma conexão. Isso é igreja. É que, infelizmente, existe uma cultura hoje que, por exemplo, você que está aí do outro lado da telinha, se você não tiver nas 4 paredes, você não é igreja, está errado. Esse entendimento está errado. A igreja são pessoas conectadas. Isso é igreja. Eu posso estar com a minha esposa dentro de casa, orando e buscando a Deus com meus filhos, e isso é uma igreja. É uma extensão da igreja. Jesus ele deixou bem claro para nós que não é uma quantidade de pessoas, mas são 2 ou 3 reunidas em nome dele. Isso é uma igreja. Amém? Tudo bem, queridos? Profeta, qual é a função da igreja? Vocês vão aprender isso no meu treinamento, quando eu trazer para vocês um treinamento muito profundo sobre os dons ministeriais, os dons, os chamados. E a gente vai abordar todos esses temas. Qual a função da igreja? Qual que é a função do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre? Qual que é a função de cada irmão? Qual que é a função de cada um? Cada um no seu quadrado, é claro, trabalhando no seu chamado, né? Trabalhando nos seus dons, naquilo que Deus chamou você para fazer. O problema é que muitas pessoas dentro da igreja querem fazer aquilo que elas não foram chamadas para fazer. Tudo bem? Eu não pedi para Deus para ser profeta. Eu não cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu quero ser um profeta do Senhor. Não. Na verdade, eu queria ser um mestre. Eu queria simplesmente ensinar as pessoas e tá tudo bem. Para mim estava tudo bem. Só que eu comecei a ensinar pessoas e percebi que Deus só me levava a falar de maneira espiritual. Eu começava a ensinar as pessoas e Deus só me mostrava revelações da palavra, revelações de pessoas. Às vezes, quando eu ia orar por algumas pessoas e colocava as mãos na cabeça das pessoas, o Senhor me trazia várias visões e eu começava a falar, tá acontecendo isso no teu casamento, tá acontecendo isso no teu casamento. E a pessoa caía de joelhos chorando. Eu não pedi para ser profeta do Senhor. Eu não escolhi esse ministério na minha vida. Eu não escolhi, Deus, ó, deixa eu ver na Bíblia aqui. Nossa, nós temos tantos ministérios. Eu quero ser o profeta. Eu não pedi isso. Deus me chamou como profeta desde o berço da minha mãe, desde a barriga da minha mãe. E desde então eu trabalho para o Senhor, levando pessoas de maneira espiritual a se conectarem com Deus. Amém? Toma cuidado, querido, para você não atuar naquilo que Deus não te chamou para fazer. Nós temos que atuar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Profeta, mas eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Você não sabe porque você não trabalha, porque você não coloca a mão na massa, porque você não faz nada por Deus. À medida que você começa a trabalhar pelo Senhor, você vai começar a perceber as coisas que você mais gosta de fazer dentro da igreja, no corpo de Cristo. E à medida que você começa a trabalhar no corpo de Cristo, você vai começando a descobrir o teu chamado, o teu ministério. Amém? Tá claro até aqui, queridos? Tá dando para entender o que eu estou ensinando aqui para vocês? Esqueci minha água de novo lá embaixo. Tá claro aqui? Escreve aqui para mim se você está entendendo. Escreve aqui, estou entendendo. Maravilha. Ninguém pede, querido, para ter um chamado. Nós recebemos isso de Deus. É Deus que nos dá o ministério, é Deus que nos dá o chamado. É Deus que nos dá aquilo que nós precisamos, não no sentido de eu ter a necessidade, mas é o que na verdade não é o que eu preciso, né? É o que Deus quer que eu seja. Eu não pedi para ter uma função. Deus me colocou nessa função e me capacitou. Deus, ele capacita aquele que ele chama. Profeta, mas eu não me sinto capaz. Mas não é você que é capaz mesmo. Quem te capacita é Deus. Você não é capaz de nada. Na verdade, você não tem capacidade para nada. Você só está pensando agora, você está respirando agora, o teu coração está batendo agora, porque Deus permite que isso aconteça.
No momento em que Deus tirar a mão de você, você morre na hora. Por que os teus pulmões estão funcionando? Por que teu sistema nervoso está funcionando perfeitamente e você está me ouvindo aqui? O que te trouxe a minha live? Por que você está aqui? Já parou para pensar nisso? Você está aqui por... Ah, é porque eu gosto do profeta falar. Não, você não está aqui porque você gosta de me falar. Não, é porque você ensina, eu gosto de aprender. Não é porque você gosta de aprender. Você está aqui porque você viu na minha vida uma verdade espiritual que você estava buscando em muitas pessoas e você não tinha encontrado. Você viu na minha vida o Espírito Santo e como que eu ensino com autoridade e sabedoria que vem de Deus. É por isso que você está aqui na minha live. Você viu na minha vida um homem de Deus. Porque se você não me visse um homem de Deus, você não estaria na minha live. Se você não sentisse a presença de Deus na minha vida, você não estaria aqui. Se você não me reconhecesse como um homem sábio na palavra, que ensina com base na palavra, que prega a verdade, que traz conselhos espirituais com sabedoria do alto, você não estaria na minha live. Sim ou não? Eu estou mentindo aqui. O que eu quero que vocês compreendam nesse ponto do ensino de hoje é que nós não pedimos para ser alguma coisa. Deus já nos escolheu. Deus já nos chamou no ventre. Você acha que Deus te chamou no ventre da tua mãe e ao longo da tua vida ele fala assim: ah, deixa eu ver o que eu vou fazer para ela ser. Deixa eu ver o que eu vou fazer para esse homem ser. O que será que ele vai ser quando ele estiver mais velho? Não, querido. Deus já te escolheu no ventre com uma chamada. O profeta Isaías dizia, Jeremias, tantos profetas na Bíblia: eu fui escolhido como profeta às nações desde o ventre. Fui formado no ventre como profeta. A Bíblia está deixando bem claro que nós nascemos com chamadas. Nós nascemos com talentos. Nós nascemos com... eu posso colocar aqui como competências espirituais que Deus nos escolheu. Você não pede para ser uma coisa, Deus já te escolheu para ser essa coisa. Essa funcionalidade, essa competência. Deus te escolheu dessa maneira. Toma cuidado, querido. Toma cuidado, vocês que estão aqui hoje me ouvindo, preste atenção aqui, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Uma das coisas que entristece a Deus é quando Deus te escolheu para ser algo, te escolheu como uma chamada, e você fica cobiçando o chamado do outro irmão. Você fica cobiçando o chamado da outra irmã. Deus não te chamou naquele chamado. Não é porque a irmã está no púlpito e você está ali como diácono que a irmã que está no púlpito tem galardão maior que o seu que é diácono. Não tem nada a ver, gente. Vocês aprenderam errado. Não existe na Bíblia maior ou melhor. Não existe um cargo que é maior que o outro. Não, o profeta ele fala melhor que o outro. O profeta ele tem mais poder que o outro. Não, gente. Isso não existe. Vocês aprenderam errado também isso. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não existe acepção de ministério e chamado. A diferença que existe é da mesma maneira assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho várias formações aqui atrás. Vocês estão vendo alguns certificados meus ali. Eu sou formado, pós-graduado, eu estou indo para a terceira pós-graduação. Eu tenho uma trajetória profissional. Eu me tornei engenheiro de dados e cientista de dados. Me formei também na graduação como em banco de dados. E estou indo também, agora estudando um pouco mais sobre o digital, aprendendo um pouco mais como que funciona as redes, as mídias. Eu tenho uma linha, mas o médico foi para outro lado. Eu sou melhor que o médico? O médico é melhor que eu? Não, gente. O engenheiro que está lá construindo, o engenheiro civil, ele é melhor que o médico? O médico é melhor que o enfermeiro? O enfermeiro é melhor que o cientista? O cientista é melhor que o nutrólogo? O nutrólogo é melhor que o naturopata? O naturopata é melhor que o fisioterapeuta? O fisioterapeuta é melhor que o otorrinolaringologista? O otorrinolaringologista é melhor que a ginecologista? Não, gente. Cada um atua naquilo que, no caso que eu estou falando aqui profissional, cada um está atuando naquilo que gosta. No nosso caso espiritual, que quando nós trabalhamos para Deus, cada um trabalha naquilo que Deus chamou, e não tem essa de que alguém ser melhor que o outro. Não existe isso. Não, o apóstolo é o maior de todos. Mentira, vocês aprenderam errado. O apóstolo não é maior que todos. O apóstolo tem uma função de missionário. Ele implanta igrejas. Essa é a função do apóstolo. Ele implanta igrejas, ele desbrava territórios, ele forma pastores ali naquela comunidade e vai para outro lugar pregar o evangelho em outro lugar. Cada um tem a sua função. Ninguém é melhor que ninguém. No reino dos céus, Deus não vai chegar lá com uma carteirinha e falar assim, olha, você foi apóstolo, você vai ter a mansão melhor que a outra. Você foi profeta, parabéns, você vai ter a função X, pode ir para lá. Não existe isso, gente. Tudo bem? Cada um trabalha para o Senhor, naquilo que Deus chamou para fazer.
É simples o entendimento. Tem irmãos da igreja, anota que eu vou falar aqui para vocês, tá? Anote, porque isso eu já vi. Eu já vi isso. O pastor manifestar uma irmã endemoniada na igreja, o pastor não conseguir expulsar, o presbítero, bispo, qualquer função que estava lá em cima. Chegou o irmãozinho da limpeza que chegava para orar 1 hora antes no culto. Chegava para orar, limpava a igreja todinha. O irmão chegou, falou, sai em nome de Jesus, acabou, o demônio foi embora. Por quê? Porque não é cargo que é o que mostra, é a intimidade, é quem paga o preço na oração, é quem paga o preço com Deus. A Bíblia diz que aquele que é maior no reino do céu é aquele que mais busca, aquele que mais serve. É o que mais serve, é o que é maior no reino dos céus. Jesus disse isso para nós. Não é cargo que é maior, é quanto mais eu sirvo, é quanto mais eu busco, é quanto mais eu oro, é quanto mais eu busco a presença de Deus. É quanto mais eu quero me conectar com Deus. Não existe isso de cargo, gente. Infelizmente, isso está sendo ensinado nas igrejas. Não, ele é o apóstolo, tem que respeitar ele. Ó, o que ele falar é lei. Baboseira. Se ele falar no altar baboseira, ele tem que ser deposto do cargo dele. Se o pastor falou asneira no culto, faça a comunidade na igreja, porque a igreja é uma comunidade, correto? Senta ali e fala, pastor, você falou besteira no altar, a Bíblia não diz isso. Quem é que faz isso hoje, nos dias de hoje? Você sabia que a igreja primitiva fazia isso? Eles tiravam as pessoas que se diziam apóstolos e não eram. Está escrito. Mas quem que faz isso na igreja hoje? Se o apóstolo, o pastor, o profeta, que seja, qualquer um que estiver ali, que fala besteira no altar, sabe o que acontece? Vocês aceitam. As pessoas aceitam, fica quietinho. Não, é o pastor, a gente pode falar nada. Tá errado. Vocês têm que ser igual os bereanos. A Bíblia fala que tudo que Paulo chegava em Bereia, para quem não sabe, era uma cidade e os bereanos eram os que nasciam ali naquela cidade, né? Os daquela terra. Quando o apóstolo Paulo chegou para pregar para os bereanos, a Bíblia diz que os bereanos começaram a pegar a Bíblia e começou a confrontar tudo o que Paulo falava. Se o que Paulo falava estava de acordo com a Bíblia. Nós temos que ser, querido, como os bereanos. Temos que confrontar. Eu lembro quando eu tinha um pastor no passado, ele começava a profetizar no altar. Sabe o que eu fazia? É aquilo, né? O profeta sabe quem não é profeta. O profeta, ele identifica isso. Vocês vão aprender isso mais pra frente comigo no dom de discernimento de espírito. Eu vou ensinar isso pra vocês. Preste bem atenção. Quando eu via alguém profetizando no altar que ia acontecer tal daqui a 1 ano, sabe o que eu fazia? Pergunta pra minha esposa um dia que ela estiver aqui, vocês vão ver. Eu pegava a minha caneta e eu anotava no final da minha Bíblia. Profecia no dia tal, falou que em 1 ano vai acontecer isso, isso, isso. Não acontecia. Sabe o que eu falava? Falso profeta. Não é profeta. Porque se ele fala por Deus, tem que acontecer. Se ele profetizou, vai ter que acontecer. Sabe o que acontecia na antiga aliança? Quando o profeta falava algo e não acontecia? Sabe o que acontecia quando o profeta falava algo da carne? Quer saber? Quem quer saber aqui? Quem quer saber o que acontecia com o profeta? Quem quer saber aqui? Maravilha. Preste bem atenção. Ele morria. O profeta que falava de si mesmo na carne morria. Essa era a punição. Deixa eu responder a pergunta do meu irmão aqui. Na verdade, é Ruth, né? Ruth V. Riga. Profeta, eu não sabia que no tempo de Paulo já existia a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não sabe, o apóstolo Paulo estava escrevendo a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Pedro, Judas, Tiago, Lucas, que andava com Paulo, Marcos, todos esses homens estavam escrevendo a Bíblia junto com Paulo. Então sim, a Bíblia estava sendo escrita ali naquele tempo. Paulo estava liberando cartas para a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas, e também nós já tínhamos o Velho Testamento. Então tudo que eles ouviam de Paulo, eles confrontavam para saber se estava batendo com as cartas das igrejas e com a antiga aliança, com as profecias e com o que estava escrito. É isso que acontecia. Tudo bem? Acho que ficou claro aqui para vocês. Tudo bem, queridos? Até aqui? Tá dando para entender isso aqui? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou ensinando aqui para vocês? Tá claro isso aqui? O que eu quero que você entenda, eu fiz uma pausa aqui nesse ensino só para isso. Para de ficar venerando homens nessa terra. Para com isso, gente. Isso não existe. No dia que vocês começarem aqui a ficar me aplaudindo, no dia que eu for pregar na igreja de vocês, o profeta chegou, eu vou mandar todo mundo ficar quieto. A honra não é a homem. A honra é a Deus. A nossa honra é a Deus.
Se eu estou aqui ensinando para vocês, é porque Deus me trouxe até aqui. Se eu estou aqui trazendo a Bíblia, ensinando vários ensinos espirituais para você, é porque o Senhor me mobilizou até aqui. Eu não vim aqui de livre e espontânea vontade. Eu não vim aqui porque eu quis. Eu quero um belo dia, eu vou ligar minha internet, eu vou começar a ensinar tudo que eu aprendi até hoje nesses 13, 14 anos de ministério. Não. O Senhor colocou na minha mente, a Bíblia diz que os planos do homem é Deus que coloca no coração. Tudo que nós fazemos nessa terra, os planos, objetivos em Deus, é Deus que nos dá. É Deus que coloca para nós. E nós, sem saber, estamos sendo movidos pelo próprio Deus a fazer aquilo que Ele está nos chamando. Amém? Tudo bem até aqui, queridos? Está dando para entender? Vamos seguir aqui no conteúdo, então. Então, só quero finalizar aqui com vocês o seguinte. Para de ficar venerando homens e mulheres dessa terra. Você tem que venerar somente uma pessoa. O Deus Criador dos céus e da terra. O culto é a Ele. O único que é infalível é Ele. O único que não erra, o único que não falha, o único que é santo, que é puro, que é justo, que é soberano, que é majestoso. Não existe outro. Homens erram. Mulheres erram. Homens e mulheres são pecadores. Todos nós pecamos. Seja na mente, um descuido, um pensamento, todos pecam. Amém, queridos? Toma cuidado, porque hoje o que eu estou vendo hoje nas igrejas, infelizmente, o que mais eu vejo hoje na internet, nas igrejas, são pessoas venerando pessoas. O pastor tem uma cadeira especial no culto, toda de ouro, estofada, e o irmãozinho que chegou agora senta lá numa cadeirinha de plástico. Você acha que isso é certo? Você acha que isso é justo? Por que ele tem que ter uma cadeira melhor que o outro? Só porque ele é apóstolo? Só porque ele é profeta? Só porque ele tem o cargo de pastor? Tá errado. Todos devem ser tratados da mesma maneira dentro da igreja. O pastor bebe num copo de vidro, então vai dar copo de vidro para todo mundo da igreja. Nas mínimas coisas, querido, vocês percebem idolatria na vida das pessoas. Você sabia disso? Nas mínimas coisas, você percebe pessoas idolatrando outras pessoas. Sem saber, muitos de vocês estão idolatrando homens. Deixa eu pegar aqui para vocês. Talvez o que eu falo aqui para vocês na internet, muitas pessoas que estão me conhecendo agora devem estar falando assim, nossa, o profeta ele fala muita coisa, eu acho que ele não está falando pela Bíblia, ele está falando a opinião dele. Será que eu estou falando a minha opinião? Deixa eu ler um texto para você aqui rapidinho. Eu estou com a minha Bíblia aqui, amém? Sempre com a minha Bíblia aqui. Deixa eu ler um texto para vocês aqui rapidinho. Vamos ler o que Tiago fala sobre isso? Vamos ler o que Tiago fala sobre isso? Vamos ver o que a palavra de Deus está falando sobre isso que eu estou falando aqui para vocês agora? E aí vocês julguem se eu estou falando pelo Espírito ou se eu estou falando pela carne. Vocês julguem se eu estou falando de acordo com o Espírito e a palavra ou eu estou falando daquilo que vem de mim, do profeta, ou da carne do profeta. Preste bem atenção aí, escute aí. Preste atenção no que eu vou ler aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo. Eu vou fazer questão de ler para vocês tudo. Preste bem atenção aí, escute aí. Preste atenção. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Olha lá. Olha que engraçado o que o apóstolo Tiago está falando. Vocês não podem dizer que têm fé em Jesus e depois tratar as pessoas com parcialidade. Vocês não podem dizer que ama a Jesus, que serve a Deus, e trata as pessoas na igreja com parcialidade. Olha lá o que a Bíblia está dizendo. Vou continuar. O que é parcialidade? Para quem está chegando aqui e não sabe sobre isso. O que é ser parcial? Você é uma coisa com uns e é outra coisa com outros. Com uns você é favorável, com outros você é desfavorável. Com uns você trata com mais amor, com mais paciência, com mais cuidado e delicadeza. Com outros você trata como nada. Você desconsidera essa pessoa porque para você essa pessoa não é valiosa, ou ela é menos que a outra, ou ela não tem tanta coisa para oferecer como a outra. É isso que acontece nas igrejas de hoje. É isso que está acontecendo hoje no meio gospel. Não acabou não. Não acabou não. Vamos continuar. Versículo 2. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem... O que é sinagoga? Sinagoga era um local que eles ficavam ali cultuando e aprendendo a palavra, tá? Tinha ensino ali dentro. A Bíblia diz que Jesus ia todos os sábados na sinagoga para ensinar a palavra de Deus. Vamos lá. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem
Basicamente, para nós hoje, o que é a sinagoga para nós hoje? É o templo, amém? Aonde a gente vai ali congregar com os irmãos. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido... Olha lá, olha como que tá entrando essa pessoa na igreja. Tá entrando com anéis de ouro no dedo. Isso aqui não é ouro não, tá, gente? Para quem tá vendo meus anéis aqui, isso aqui não é ouro não. Embora não teria problema de ter um anel de ouro. Isso aqui é um material chamado de tungstênio. É o material mais forte que tem e muito barato. Você compra uma aliança de tungstênio aí pagando 300, 400 reais. Agora você vai comprar uma de ouro que amassa, que é frágil, que se você pisar em cima vira um chapéu do seu Madruga, né? Essa é a verdade. Você paga aí numa aliança dessa 3 mil reais. E você compra uma aliança de tungstênio com material, não risca, não quebra, não acontece nada. Essa aliança aqui eu tenho há mais de 8 anos. Esse anel aqui é feito de moeda antiga. Moeda antiga. Você sabia disso? Você pode comprar um anel de formatura por 200 reais de moeda antiga. 300 reais. Você não precisa, querido, eu sempre falo isso aqui nas minhas lives, né? Você não precisa gastar rios de dinheiro para se vestir bem. Você não precisa gastar rios de dinheiro para você se vestir bem. Elegância não tem nada a ver com riqueza. Elegância tem a ver com estilo. Tem a ver com você saber se vestir, saber se portar. Depois eu dou mais dicas para vocês sobre isso. Vamos voltar aqui para o ensino. Tiago, capítulo 2, versículo 2. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido de roupas luxuosas, e entrar também um pobre, muito mal vestido. Olha lá, Tiago está dando um cenário aqui para nós. Ele está nos ensinando que, nesse contexto, está entrando pessoas com a roupa cara, luxuosa, e pessoas com a roupa humilde. Pessoas com anéis no dedo caríssimo e pessoas sem anéis, porque não tem condições de comprar um anel. Preste atenção. Um pobre mal vestido, versículo 3. E vocês derem um tratamento especial ao que está vestido de roupas luxuosas, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra. E disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo dos meus pés, né, no estrado dos meus pés, ou seja, no caminho que todo mundo pisa. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Vocês estão vendo aqui o que a Bíblia está dizendo? Não sou eu que estou dizendo não, amado. Tudo que eu ensino para vocês, eu ensino com base na palavra. Embora eu não abra a Bíblia todas as vezes que eu falo um conhecimento ou uma sabedoria para vocês aqui, eu estou sempre falando pela palavra. Olha o que a Bíblia está dizendo, versículo 4. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos? Julgando as pessoas com critérios errados? Versículo 5. Escutem, meus amados irmãos, porque acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros? Ele está falando que os pobres que Deus escolheu são mais ricos do que os ricos. Olha isso. Ele prometeu aos que o amam. Versículo 6. No entanto, vocês desprezam os pobres por causa... Olha isso. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Não é os ricos que gostam de fazer tudo ali para trazer prejuízo para as pessoas? Não são eles os que blasfemam o bom nome do Senhor, que vocês invocam, ou que é invocado sobre vocês? Versículo 8. Se vocês de fato observam a lei do reino, ele não está falando lei mosaica, ele está falando lei do reino. Lembra que eu falo para vocês que eu ensino aqui sobre o reino de Deus? Tudo que eu ensino aqui para vocês é sobre reino, não é sobre religião. É sobre o reino de Deus. Olha aqui o que está escrito aí. Se vocês de fato observam a lei do reino, não é lei humana, lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem o bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Quando você está na igreja e está tendo tratamento diferenciado, isso aqui nenhum pastor vai falar, gente, vou falar para vocês aqui uma verdade. Esse é um dos textos que você não vai aprender na internet ou na tua igreja. Dificilmente um pastor vai falar sobre isso. Se ele fala sobre isso, ele é verdadeiro. Se ele fala sobre isso, ele é aquele pastor humilde. Novamente, eu não estou falando que humildade é sinônimo de ser pobre. A Bíblia não proíbe pessoas serem ricas, desde que o teu dinheiro não faça o teu nariz subir. Desde que você continue sendo uma pessoa humilde.
uma pessoa pacífica, amorosa. Não mude os teus princípios e os teus valores por conta do dinheiro. Porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Preste bem atenção. Quando você chega na tua igreja e você vê o teu pastor sendo tratado com parcialidade, e as pessoas que estão ali na tua igreja sendo tratadas com essa parcialidade, uns sendo tratados menos do que os outros, a tua igreja está em pecado. E não sou eu que estou dizendo. Você pode mostrar essa live para o teu pastor e mostra a palavra aqui para ele. Pode mostrar. A Bíblia está dizendo no versículo 8, se de fato vocês estão fazendo isso, amar o teu próximo, glória a Deus, vocês estão observando a lei do reino. Versículo 9, se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Sendo condenados pela lei como transgressores. Esses homens estão em pecado. São transgressores. Porque estão sendo tratados de maneira parcial dentro da igreja. E pasmem, tem mais. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado da lei. Do que adianta esses homens falarem que são bons na pregação, no ensino, e e são os donos, a última bolacha do pacote. Só que eles transgridem a lei em um ponto. Eles estão quebrando a lei de Deus, a lei do reino. A lei do reino de Deus. Versículo 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, mas, porém, mata, acaba sendo transgressor. Ou seja, aquele que não adultera, mas mata, ele é transgressor do mesmo jeito. É pecador do mesmo jeito. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, vocês que estão aqui ouvindo aqui os ensinos que eu estou trazendo para vocês, peguem, querido, peguem tudo isso que eu estou ensinando para vocês, tudo que eu estou trazendo de ensino para vocês aqui, e começam a olhar além desse véu maligno, tridimensional da religião, e comece a ver o que a palavra diz. Comece a ver o que a palavra de Deus diz, e menos o que os homens estão dizendo. Porque se aquele que não fala pela palavra, querido, você não deve ouvir. Eu já falei isso para vocês. Eu já falei muito isso para vocês. Tem muitas igrejas que não tem nada a ver com igreja. Tem muitas igrejas que se dizem igrejas, mas não são igrejas coisa nenhuma. É um grupo religioso tentando de maneira religiosa tocar um Deus que não é religioso. Tentando adorar um Deus que não vive por meio de religião, mas ele se manifesta por meio da sua palavra. Se manifesta por meio da sua palavra. Se a igreja não anda de acordo com a palavra, essa igreja não está de acordo com o coração de Deus. É por isso que você não vê mais hoje nas igrejas curas, libertação. É raríssimo você ver pessoas hoje manifestando em igreja. Raríssimo. Sabe por que não acontece mais milagre e sinal dentro da igreja? Porque as pessoas não estão vivendo mais de acordo com como a palavra deve ser vivida. Como deve ser a comunidade, como devem ser as pessoas, como devem ser os ensinos, como deve ser a tratativa dos irmãos. Se no pouco, que é não ter distinção entre os irmãos, não ter parcialidade, porque a Bíblia fala que Deus não trata ninguém com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. E por que o homem faz isso? Porque o homem, ele se acha como Deus. Ele quer ser como Deus nas igrejas. Querido, quantos pastores eu bati de frente? Quantos pastores eu bati de frente? Quantos líderes eu falei, isso que você está fazendo está errado? Aí fulano chegava para mim, mas é o pastor. E daí que é o pastor? Se ele está falando fora da palavra, ele está errado e eu vou corrigi-lo. Sem saber, eu já estava vendo sobre a minha vida o profeta, porque o profeta ele aponta o dedo na cara de pessoas que não estão nem aí. Essa é uma das chaves dos profetas. Eles são ousados. João Batista perdeu a cabeça dele, sabe por quê? Por falar a verdade. Por apontar o dedo na cara de Herodes e falar, essa mulher não é tua. Você não pode estar com ela. Ela é mulher do teu irmão. Você está em adultério. Sabe por que o maior profeta da história morreu? O maior profeta da história, o maior homem nascido de mulher depois de Jesus, sabe como que ele morreu? Ele morreu porque ele apontou o dedo na cara de Herodes e falou que Herodes não podia ter aquela mulher porque aquela mulher era do irmão dele. Herodes
matou João Batista, decapitado, cortou a cabeça de João Batista por falar a verdade. E hoje as pessoas se escondem com medinho, porque é um apóstolo, porque tem um perfume caro, porque ele chega no carrão na igreja. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Eu sei que a live não é sobre isso, mas esses ensinos são importantes para vocês. O verdadeiro pastor nunca se contentaria em andar com um carro de R$ 200.000 e ver o irmão com 3 crianças na igreja. Ele não se contentaria a ver isso. O verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus, a verdadeira mulher de Deus e homem de Deus, ele se compadece do próximo. Essas igrejas que você vê hoje, que tem milhões e milhões de reais acumulados no mês, você vê pastor com Ferrari de 2 milhões, de 3 milhões. Gente, isso não é igreja. Isso não é igreja. Profeta, mas é pecado um pastor ter uma Ferrari de 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais? Eu não estou falando que é pecado. Eu só estou falando que isso não é equilíbrio. Isso não é equilibrado dentro da igreja. Desde que a igreja seja uma igreja próspera, todo mundo com carrão, show de bola, não vejo problema o pastor ter uma Ferrari. O problema é que o irmãozinho não tem carro, o outro não tem carro e o pastor está com uma Ferrari de R$ 1 milhão. Como que ele comprou aquilo? Pode ficar tranquilo, querido. Esses homens irão pagar um alto preço diante de Deus naquele grande dia. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Se vocês acham que esses homens não vão pagar por isso, vocês estão muito enganados. A Bíblia diz que o nosso Deus é justo. Ai daquele que toca na noiva do Cordeiro. Ai daquele que toca no dinheiro da noiva do Cordeiro. Ai daquele que toca nas coisas de Deus. Ai daquele. Você não tem noção como esses homens estão se amaldiçoando. Tome cuidado, querido. Tome cuidado. Tome cuidado com esses mercenários. Tome cuidado com esses líderes. Porque não são e nem se parecem com Jesus. Deixa eu responder uma pergunta aqui do José Cordeiro. Ele disse assim: desculpe, mas João Batista foi decapitado porque a esposa de Herodes lhe pediu a cabeça. Então, só que o que você não sabe é por que ela pediu a cabeça. Por que ela pediu a cabeça de João Batista? Porque ela não gostava dele? Simplesmente? Porque ele apontava o dedo e falava que ela não podia estar com ele. É simples, meu irmão. Só ler a Bíblia. Tá bom? O motivo era esse. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tá claro isso aqui, amados? Se apeguem com Deus, amados. Se apeguem com Deus. Se apeguem com Deus. O conselho que eu dou para vocês é: se apeguem com Deus. Você pode vir aqui escutar os meus ensinos, escutar as minhas pregações. Eu estou aqui para ensinar vocês, para trazer luz para vocês. Eu estou aqui para trazer tudo que o Senhor me revelou através desses anos na palavra. São mais de 13 anos de convertido. Eu nasci no berço evangélico, só que depois o diabo me enganou. Na minha adolescência o diabo me enganou, me transformou em um ateu. Depois, com muito estudo, Deus me trouxe de novo. Deus me trouxe de novo para o Senhor, me mostrou o poder, eu comecei a manifestar o poder, a glória, eu comecei a entender. Eu comecei a entender sobre o Senhor. Eu comecei a entender sobre o reino de Deus. Deus me trouxe a verdade. Deus me trouxe a santidade. Deus me trouxe a pureza. E hoje eu sou um pregador da verdade. Eu sou um pregador, querido, pode ser quem for, pode chegar aqui o pastor que for. Se ele estiver falando baboseira fora da palavra, eu vou confrontá-lo. Eu já falei para vocês, orem por mim, porque eu quero muito ir nos debates. Eu quero muito ir em debate. Muito, muito, muito. Isso queima no meu coração há muitos anos. Desde daquele tempo do debate do Vejam Só, não sei se vocês lembram disso, isso há muitos anos, mais de 10 anos atrás. Isso sempre queimou no meu coração, porque eu vejo um monte de pastor defendendo um monte de baboseira para manter uma religião falsa, de pessoas falsas, querendo tocar um Deus que é verdadeiro. Eu quero muito ir para debates, não é para que o meu nome seja conhecido não, querido. É para mostrar a verdade. É para ensinar a verdade. É para ensinar a palavra. É para confrontar as heresias, confrontar as seitas, confrontar esse monte de líder religioso que está enchendo o bolso com o dinheiro das pessoas, dos fiéis. Eles precisam ser detidos. Deus terá que levantar homens de Deus e mulheres de Deus com ousadia para confrontar essas pessoas. Sabe por quê? Senão eles vão acabar levando todo mundo para o inferno. Eles vão acabar manipulando todo mundo.
Se Deus não levantar pessoas na internet, homens de Deus que pregam a verdade, se Deus não levantar pessoas na internet, nas igrejas, nas comunidades, essas pessoas vão sujar o nome da igreja, vão sujar o nome de Jesus e vão arrastar multidões para o inferno. E isso que o Espírito Santo está falando aqui para você hoje, preste bem atenção. Você também está sendo incluso nesse ministério. Porque eu não estou aqui como profeta simplesmente para te ensinar, você sair daqui com conhecimento. Deus está te trazendo até aqui para que você também seja um atalaia. Para que você também seja um vigilante do amanhã. Para que você também seja uma coluna para o evangelho e confronte as mentiras. Confronte essas pessoas. Pare de ter medo, querido, de homem. A Bíblia diz que nós temos que ter medo, sabe de quem? Nós temos que temer a Deus, aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma no inferno. É a Deus que nós temos que temer, não é a homens. Não é homens. Nós não temos que temer homens e mulheres. Vocês não têm que ficar com medinho de pastor, de apóstolo, de profetinha de internet. A quem vocês têm que temer é a Deus. Aquele que pode lançar a nossa alma no fogo do inferno. Esses homens têm que ser desmascarados, têm que ser confrontados. Tem que homens de Deus e mulheres de Deus apontar o dedo na cara desses homens e falar que eles são... Eu vou falar aqui a palavra, querido. Eu vou falar a palavra. São mercenários. São ladrões. São endemoniados. Estão sujando a noiva do Cordeiro. Estão levando pessoas para o inferno. Sujando o evangelho. É por isso que quando você vai pregar hoje nas ruas, as pessoas falam, eu quero saber disso daí. E aquele pastor lá com uma Ferrari de 5 milhões. E o irmãozinho na igreja dele não tem nenhum carro. Busque a Deus. Nós estamos vivendo, querido, os últimos dias, tá? Vai se preparando porque Jesus está voltando. O nosso Salvador, o nosso Messias, ele está voltando. O Criador virá buscar a sua noiva. Então você que está aqui me ouvindo agora, se de alguma forma você chegou até essa live, se de alguma forma você conheceu a minha pessoa pelo Espírito Santo, porque eu não creio em acaso, amado. Eu não creio em acaso. Eu não creio em acaso. Eu creio em propósito. Eu creio em destinos de Deus que coloca na nossa vida. Nunca troque teu Jesus, a presença do Espírito Santo na tua vida. Nunca troque isso por pessoas. Nunca permita que a influência de algum líder religioso influencie o teu relacionamento com Deus. Porque no frigir dos ovos, a salvação é individual. A salvação é individual. Ande com Deus, querido, e busque a Deus enquanto você pode encontrar. Busque a Deus enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, enquanto você pode encontrar o Senhor. Busque a Deus enquanto há tempo. Para de basear teu relacionamento com Deus nessas pessoas. Pare de basear teu relacionamento com isso, porque você vai se frustrar. Esses homens não são exemplos do Evangelho. Esses homens não são exemplos de pessoas que andam com Deus. Se você tem um pastor que é humilde, que prega a verdade, que ama as pessoas, esteja com o teu pastor. Sabe, ande com ele, vista a camisa da igreja, ganhe almas, faça projetos sociais para alcançar os perdidos. Mas não aceite menos que alguém que esteja andando com Deus. Não aceite menos. Não aceite menos que isso. Tem que ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Bênção demais. Deixa eu responder uma pergunta. Gomes Rogério, você poderia falar os 72 nomes de Deus, então, já que estudou tanto, quem falou que você é profeta? Foi uma fada do dente. Eu coloquei um dente debaixo do meu travesseiro e ela falou, você é um profeta. E a partir de hoje eu estou pregando aqui na internet como profeta. Gente, é tanto comentário, eu não perco nem tempo com isso. Eu quero que vocês entendam uma coisa, preste bem atenção, amados. Escute o que eu estou falando aqui para vocês. Anote aí. Pega o que você está aprendendo aqui, pega o que você está aprendendo e ensinando aqui, está sendo ensinado. Aprenda e viva com Deus. Viva com o Senhor. O que vai nos categorizar a entrar no reino dos céus é uma vida de relacionamento com Deus.
É uma vida de relacionamento com Deus. Não é religião, amado. Você já viu o que Tiago falou? Eu vou concluir aqui, infelizmente a live já deu 1 hora de live, mas amém. Deixa eu ler um versículo para você aqui da Bíblia. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia aí comigo no livro de Tiago, rapidinho. Glória a Deus, toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 26. Tiago capítulo 1, versículo 26. Anota aí. Tiago capítulo 1, versículo 26. Anote aí você. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Anota essa passagem bíblica, porque quando alguém falar assim, não, eu sou religioso, ela tem que estar enquadrada nesse texto. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, ou seja, se alguém acha que é religioso, se alguém se diz religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Ele está dizendo, se você diz que é religioso, você anda com Deus e você carrega uma religiosidade, uma espiritualidade com Deus, então você tem que refrear a tua língua. Porque se você não refreia a tua língua, a tua religião é vã. Isso aqui eu já ensinei para vocês lá atrás sobre o poder da língua. Tem as minhas lives lá no canal vermelhinho. Lá no canal vermelhinho vocês vão encontrar essas lives, tá? Eu falei sobre o poder da boca, o poder da língua. Muito forte essas lives, ensinando vocês. Versículo 27. Olha o que o versículo 27 está dizendo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Qual que é a religião pura? Qual que é a religião sem mancha? Qual que é a religião verdadeira? Qual que é? O apóstolo Tiago está dizendo para nós. Visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Olha o que é religião aqui, se você quiser denominar como religiosidade alguma coisa. Está escrito aqui. Isso é religião. É cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas aflições, ou seja, quando eles estão passando por problemas, dificuldades, o nosso próximo. Ajudar o nosso próximo nas aflições deles. E guardar-se incontaminado do mundo. O que significa isso? Pecado. Guardar-se do pecado. Não se contaminar com o mundo. Não se contaminar com este mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Então eu não posso ficar voltado para as coisas do mundo. Porque quando eu me volto para as coisas do mundo, eu me torno inimigo de Deus. E quando eu volto para as coisas de Deus, eu me torno inimigo do mundo. Assim, o apóstolo João, ele disse. Amém? Pelo Espírito Santo. Então, se você se considera uma pessoa que tem Deus e que é religiosa, você tem que ajudar o próximo. Você tem que ajudar o teu próximo, não importa. Ah, mas ele não vai me agradecer. Você não faz para que receba agradecimento. Você não faz para ter honra. Você faz porque a palavra diz que essa é uma categoria de uma pessoa justa. Ajudar o próximo não é uma escolha, é uma lei. Ame o teu próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento mais importante do cosmos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, cuida do teu corpo, se alimenta. Hoje eu levantei, tomei um café da manhã, arrumei minha barba, arrumei meu cabelo, subi aqui, orei um pouco. Eu fiz tudo isso, hoje eu cuidei do meu corpo. Se eu cuido de mim e eu me amo, eu também tenho que amar o próximo. Assim como eu me importo comigo, eu preciso me importar com o meu próximo. Profeta, agora eu tenho que ser... eu fico procurando coisas para fazer? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus ele vai permitir que algumas pessoas passem pela tua vida precisando de ajuda. E todas as vezes que elas cruzarem o teu caminho, ajude. Ajude. Auxilie. Ajude o teu irmão. Ajude o teu próximo. Eu não sou, querido, rico. Eu não tenho dinheiro, tá? Se vocês acham que eu tenho rico. Nossa, o profeta é rico. Não, não sou rico. Minha esposa é professora, eu trabalho com casa, tenho algumas casinhas de aluguel que eu fiz durante muitos anos trabalhando nisso. A gente tem a nossa renda. Eu não sou uma pessoa rica. Nós temos uma renda legal, mas eu não sou uma pessoa rica.
E toda vez que Deus me manda fazer um Pix na conta de alguém que está precisando, faço uma compra para aquela irmã, eu faço. Nós fazemos, eu e minha esposa. Hoje, eu acordei às 5h45 da manhã com um sonho muito triste que eu tive da minha esposa. E eu acordei com ela, hoje, essa madrugada, eu acordei com ela, nós seguramos na mão, eu comecei a orar pela minha esposa. Eu comecei a orar por ela, de acordo com o sonho que eu tive dela, um sonho muito feio. Eu acordei para orar pela minha esposa e depois nós começamos a falar de um casal que estava precisando de ajuda. E nós falamos assim, amor, vamos agendar com eles porque eles estão precisando de ajuda, eles vão acabar se divorciando. Ou seja, mesmo no momento que eu estou orando pela minha esposa, de alguma forma a gente se preocupa com o nosso irmão. De alguma forma a gente se preocupa com o nosso próximo. De alguma forma eu estou preocupado com a vida daquele irmão que está precisando de aconselhamento no casamento, ele não está conseguindo lidar com os filhos, com a vida, trabalho ao mesmo tempo. Isso aconteceu hoje, essa madrugada. A minha querida esposa, pastora Natália, ela se importando com outras pessoas. Querido, é isso que eu estou falando para vocês. Isso é reino de Deus. É ajudar o nosso irmão na necessidade dele. Eu não estou falando que você tem que sair para ir afora, visitar orfanatos, presídios. Não, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que quando Deus permitir uma pessoa passar, cruzar o teu caminho, não feche a mão. Faça um pix, ajuda essa pessoa. Será que você não tem R$ 50 para ajudar uma pessoa? R$ 100? Às vezes com R$ 100 você compra ali 2 quilos de carne, leva por mão, ele fica tão feliz. Olhe, querido, isso é a verdadeira religião. Olhe para o teu irmão, olhe para o teu próximo. Para de ficar dando dízimozinho na igreja e começa a abençoar a vida do teu irmão. Para de ficar dando para encher o dinheiro do teu pastor. Novamente, se o teu pastor é um homem de Deus, então ele vai saber administrar o dinheiro que a igreja colhe. Se ele é homem de Deus. Se ele não é homem de Deus, ele está pegando o dinheiro das pessoas. Nossa, profeta, você fala a verdade. Fala a verdade. Aqui a gente só fala a verdade. Essas lives são para falar a verdade. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem, amados? Tá dando para entender isso aqui? Pega parte do dinheiro que você dá na igreja e comece a ajudar o irmão que está precisando. Todos nós temos alguém que está precisando de ajuda. Todos nós. Pega o teu dízimo que você está dando e começa a abençoar a vida de alguém. Começa a abençoar a vida de alguém. Pega a oferta que você vai dar na igreja. Sua igreja não está cheia, não está reformada, não está bonitinha. Então para de dar dinheiro lá, começa a abençoar a vida do teu irmão. Começa a ajudar o teu irmão. Ajude o teu próximo. Será que você nunca parou tua vida e falou assim, poxa, eu dou dinheiro nessa igreja há 5 anos. Eu vou parar de dar dinheiro nessa igreja agora e eu vou começar a ajudar o meu irmão que está precisando. Porque o meu irmão está aqui do lado, a igreja não está vendo isso. Ninguém está indo lá ajudar essa pessoa. Eu vou parar de abençoar aqui e vou abençoar a vida do meu irmão. Vai ser muito mais útil do que você ficar enchendo o caixa da igreja. Amém? Glória a Deus, amados. Tudo bem até aqui? Bênção demais. Tá dando para aprender isso? O pessoal está perguntando sobre dízimos. Eu já falei que dízimos não são para a igreja. Não existe dízimos para a igreja. Isso não existe. Dízimos era da antiga aliança para suprir levitas, sacerdotes, viúvas, órfãos e estrangeiros. Essa era a finalidade do dízimo. O dízimo na igreja não tem finalidade alguma. Não existe dízimo para a igreja. Igreja é ofertas. É ofertas, contribuições voluntárias. Contribuições voluntárias. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus, está dando para entender isso? Contribuições voluntárias, ofertas voluntárias, ofertas de amor, suprir a necessidade da igreja. E a igreja não é o templo, é as pessoas. O dinheiro que a igreja está colhendo deveria ser revertido ou investido para a igreja. Ou seja, o dinheiro que a igreja colhe era para ser, sim, ido para a mão da igreja, para o pastor, e o pastor, como em Atos, capítulo 3 em diante, pegar o valor e distribuir isso de acordo com a necessidade da igreja. É para isso que é o dinheiro da igreja. É para isso. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem até aqui?
Será de fato que o teu pastor está fazendo uma lista na tua igreja de quem está precisando de necessidade? Quem está necessitado? Será que existe uma lista dos irmãos que estão em necessidade? E será que esses irmãos estão sendo supridos? Será que esses irmãos estão sendo supridos com a arrecadação mensal da igreja? Ou o dinheiro está indo para o caixa da igreja, só para encher o caixa da igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. Isso aqui vale para todos que estão aqui na live. Pastores, líderes, diáconos, todos vocês que me acompanham aqui, porque eu sei que tem muito pastor infiltrado nas minhas lives. Tem muito pastor infiltrado aqui. Eu sei disso. O Espírito Santo já me mostrou isso. Tem muito pastor que vem aqui para aprender comigo. Muito. Aplique o que vocês estão aprendendo com o profeta do Senhor. Aplique o que a palavra de Deus diz. Aplique o que a palavra de Deus diz. Profeta, mas em minha igreja, o que vai acontecer? Quem mantém a igreja não é você, é Deus. Se você acha que é você que mantém a igreja, Deus não está naquele lugar coordenando, querido, é você. Eu pastoreei a igreja 4 anos da minha vida. 4 anos. Nunca precisamos de dinheiro além do necessário. Quando nós já estávamos com caixa cheia, eu falava para o pessoal, queridos, podem parar, não precisa mais. Já temos o dinheiro para pagar, temos um valor bacana. Quando também faltava, eu falava, irmãos, precisamos de arrecadar recurso, porque a igreja tem X na conta. A igreja tem X, precisamos de ajuda para pagar as contas, temos o aluguel, temos isso, temos aquilo. E os irmãos movidos pelo Espírito Santo, eles contribuíam por amor, pela necessidade da igreja. Irmãos, nós temos a necessidade de bater 10 mil reais na igreja de caixa, para deixar ali de reserva, para a gente ajudar os irmãos que forem precisando, o irmão que ficar desempregado. Sempre foi assim, 4 anos pastoreando uma igreja aqui em São Paulo. Para quem não sabe, tá? Nunca precisamos. E quando tínhamos, não tinha necessidade de trazer mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui para vocês, gente? Tá claro esses ensinos? Vocês estão conseguindo entender? Leia Atos, capítulo 2 em diante. Você vai ver que eles traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. Não eram dízimos. Não eram dízimos. Eram ofertas voluntárias. Cada um trazia o que tinha. Cada um trazia o que podia. E cada um contribuía com um pouquinho. E eles distribuíam e viam a necessidade das pessoas. Era tão importante a contribuição e a distribuição disso dentro da igreja, que eles viam as viúvas, os estrangeiros, quem estava chegando na igreja agora, quem estava desempregado, quem não estava com alguma condição, e eles mantinham aquelas pessoas. Eu quero ver hoje um pastor manter um salário mínimo para alguém que ficou desempregado, para alguém que não tem de onde tirar. Amado, é aquilo que eu falo para vocês. Hoje a igreja nem se parece com a igreja primitiva. Nem se parece com a igreja do Novo Testamento, não se parece. Não tem nada a ver com a igreja que você lê em Atos capítulo 2 em diante. Não tem nada a ver. Nem se parece. Nem ao menos se parece. Profeta, por que você está aqui então? Para ensinar as pessoas a verdade. E cada um de vocês ser uma brasa viva. Ser uma brasa viva onde você está. Profeta, posso mandar essa live para o meu pastor? Mande para ele à vontade. Pode mandar para o teu pastor, mande para o teu líder, mande para qualquer pessoa. Pode mandar. Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Pastor Neino Souza disse, agora temos que levar o evangelho, com certeza. Só que o evangelho, sem essas características que eu estou falando aqui, não é evangelho. Porque Jesus, o que ele passou a vida fazendo era alimentar os pobres, curar os enfermos, ajudar as viúvas. Jesus tinha um homem que administrava, que no caso era Judas Iscariotes, administrava o dinheiro para suprir as pessoas. Não existe evangelho só de palavra. Isso não existe. O evangelho é evangelho mais ação. É a boas novas do reino mais a ação. Isso é evangelho. As pessoas têm que crer em nós e nos ver como pessoas seguidoras de Cristo com as ações e não só com a palavra. Porque tem muita gente que só prega na igreja, mas não faz nada. Não faz nada por outras pessoas. Só tem pregação. Mas e o testemunho? E a vida de testemunho?
E o testemunho da igreja? E a igreja que abençoa a comunidade? E a igreja que faz projeto social? Na verdade, a igreja era para estar fazendo projeto social. Essa é uma das funções da igreja. Ajudar a sociedade, ajudar a comunidade, ajudar o bairro. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Queridos, orem pela minha vida. Orem pela minha vida. Eu já falei isso aqui para vocês. Se o Senhor me prosperar, eu tenho alguns projetos. Se Deus me prosperar a um ponto de o Senhor me transformar numa pessoa muito bem-sucedida financeiramente falando, eu quero ter projetos sociais. Eu queria que esses projetos se estendessem para várias cidades e países. Projeto de nós resgatarmos os perdidos. Profeta, mas é só dar alimento? Não. Você me conhece, amado. Você me conhece aqui. Eu trabalho com ensino. Eu trabalho com entendimento, mudança de cabeça, mentalidade. É ensinar essas pessoas. É treinar essas pessoas. Para que elas possam também ser bem-sucedidas. Para que elas também possam aprender e mudar a mentalidade. Porque não adianta você dar comida se você não adianta você dar comida se você não ensinar ela a ganhar a comida. Não adianta você pescar o peixe se você não dá a vara. As pessoas precisam ser ensinadas. Desenvolvimento mental. Desenvolvimento mental. O que as pessoas precisam, a população precisa, o que a comunidade, o bairro precisa, é desenvolvimento mental, treinamento, workshops, palestras, de graça, sem cobrar. Mobilizar o bairro todo para fazer palestras e mudar a mentalidade, ajudar na vida financeira, como ter uma mentalidade de finança bacana, como aprender a guardar dinheiro, como pagar as contas em dia, como ter um bom nome, para que a comunidade como um todo desenvolva, não somente financeiramente, mas também mentalmente com Deus. Orem para que Deus possa me dar não somente a sabedoria, mas também o recurso financeiro para poder desenvolver um projeto tão grande como esse. Eu tenho muitos projetos, querido. Hoje a gente estava conversando, eu e minha esposa, e a gente, de madrugada, antes das 6 da manhã, e a gente começando a conversar, eu tenho um projeto disso, amor, eu queria tanto fazer isso, só que falta recurso. Falta recurso. Hoje eu não consigo fazer por conta de falta de recurso. Precisamos de recurso. Deus precisa mobilizar, você que está aí do outro lado da tela, aí, empresário, você que tem dinheiro, você mesmo, você que tem dinheiro, eu sei que você está aí me ouvindo, que Deus possa tocar no teu coração, e você possa ter um coração de abençoar. Tem empresas, queridos, tem empresas que pagam impostos com doações. Elas podem amortizar os impostos mensais e anuais com doações. Doações. Que Deus possa mobilizar cada um do coração de vocês. A Bíblia diz que a riqueza também é um dom. Tem pessoas que têm dom para enriquecer. Não sei se você sabia disso. A riqueza é um dom. E esse dom que essas pessoas recebem não é só para elas encherem o bolso. É para elas ajudarem também o próximo. Ajudar as pessoas que estão precisando de necessidade. Estão necessitadas, né? Precisando de auxílio. Precisando não somente de auxílio financeiro, mas principalmente aqui dentro, ó, na cachola. Amado, anota o que eu estou falando aqui para você. Se não tiver mudança aqui dentro, não muda nada. Por que vocês estão mudando o relacionamento de vocês com Deus aqui nas lives? Por que vocês estão crescendo aqui nas lives? Por que vocês estão mudando a mentalidade de vocês? Porque, de alguma forma, o Espírito Santo está transformando aqui dentro, ó, a psique de vocês. A mentalidade. À medida que você transforma aqui dentro, ó, a mentalidade, a tua vida começa a mudar. A vida com Deus, vida financeira, sucesso profissional em todas as áreas. Porque você está mudando aqui dentro. Ó. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Amados, eu vou parar por aqui, tá bom? Já é 10h22 da manhã. Já estamos aqui a 1h22. O tempo passa muito rápido, né? Mas que Deus possa cada vez mais trazer ensinamento para vocês. À noite, na live da noite, às 7 horas, nós vamos perdão, gente, hoje é sexta-feira. Deixa eu dar um recado aqui para vocês, eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui, tá? Eu vou tirar o finalzinho da live pra gente responder algumas perguntas. Preste bem atenção, rapidinho. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Escute aí. Todos os dias eu estou com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite aqui com vocês. Correto? Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. Mas lembre-se de uma coisa. Todas as lives às 9 da manhã e às 7 da noite são pelas minhas redes sociais. Só que o treinamento que eu tenho, que é um dia específico que eu tenho na semana, que é a sexta-feira, às 7 horas. Eu dou um treinamento sobre libertação.
Então você que está aí do outro lado da telinha, você que está aí do outro lado nas redes sociais que estão aqui me ouvindo, e vocês quiserem aprender sobre temas profundos, você percebe que aqui eu não consigo explanar de maneira profunda cada tema. Não dá, é muito conteúdo, não tem como. Eu levaria anos para fazer isso. Mas dentro dos treinamentos, a gente consegue aprofundar o conhecimento. Então, se você quiser aprender sobre o tema de libertação, sobre batalha espiritual, eu estou ensinando sobre unção, sobre como se libertar. Tem pessoas que estão presas espiritualmente no mundo das trevas. Eu falo sobre isso, ensinando pessoas sobre isso. Então, o meu treinamento é todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite. Profeta, eu vou ter que pagar alguma coisa por isso? Não, você não vai pagar um centavo do teu bolso. Não é cobrado nesse treinamento, tudo bem? Não existe valor que você vai pagar ali, simplesmente o valor do treinamento mesmo, que você vai estar ali dispondo do teu tempo para aprender. Amém? Então, como que eu faço para entrar no grupo do Verdinho, o aplicativo Verdinho? Não posso citar o nome aqui. Como que eu faço para entrar no grupo do Verdinho? Vá lá na minha rede social, nas minhas redes, vai entrando nas redes sociais, você vai ver que uma delas, a vermelhinha, a laranjinha e a pretinha com rosa. Essas 3 redes sociais têm o link do grupo do WhatsApp. Você vai clicar direto no link e vai entrar direto no grupo do WhatsApp. É automático. Você vai clicar e já vai cair direto no grupo do WhatsApp. Entrar. Tá bom? Então, quem quer aprender mais, quem quer crescer mais no treinamento, nos meus treinamentos, entre no grupo do Verdinho para que você não perca os treinamentos. Tá bom? Tudo bem, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Tem uma irmã que falou aqui, profeta, você tem que vir aqui na África. Deixa eu te falar uma coisa, Domingas Gonçalo. Esse é um dos meus objetivos, tá? Esse é um dos meus objetivos. Tá bom? Eu já falei isso para minha esposa, eu quero muito ir no continente africano pregar a palavra de Deus e treinar pessoas dentro do continente africano. Por enquanto eu estou usando a internet para o meio da pregação e do ensino sobre vocês. Mas eu quero muito, lá dentro desse continente, pregar o evangelho. Eu sei que existe muita feitiçaria, muita bruxaria aí, e só entra aí quem de fato tem autoridade e poder de Deus. Não entra aí qualquer um. Tem que ter autoridade, tem que ter poder, porque a maioria está se corrompendo. Amém? O pessoal está falando que eu falei de novo o nome do Verdinho, né? Calma, meu cérebro está acostumando. Foram 6 meses praticamente falando o nome dele. Então, é a força do hábito, né? Quando a gente pratica ali pelo menos 100 vezes algo, 30 vezes, na verdade, a psicologia diz, né? 30 vezes repetidas diariamente, você acaba criando um hábito. E esse hábito, você vai ter que praticamente fazer 30 vezes o inverso desse hábito para você quebrar esse hábito. Então, estou no inverso aí, né? Estou praticando o inverso. Logo, logo eu aprendo a falar só Verdinho aqui para vocês. Tá bom? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Izzy Pereira falou, eu entrei no grupo Verdinho, mas não recebi os treinamentos. Minha irmã, 10 minutinhos antes das 7 da noite na sexta-feira, 10 minutinhos antes, 5 minutos antes, geralmente eu mando o link para vocês. Você vai clicar no link. Esse link vocês não vão ver aqui na plataforma, porque eu mando só no grupo do Verdinho. Amém? É só no grupo do Verdinho. Glória a Deus, queridos. Tudo bem? Então é só lá no grupo do Verdinho que eu faço o treinamento. Então você vai receber o link lá dentro do grupo do Verdinho. Se você não estiver no grupo do Verdinho, você não vai receber o treinamento. Tá bom? Entrem lá, vocês vão ser muito treinados, muito edificados, vocês vão crescer muito no conhecimento. Hoje nós vamos continuar falando sobre portais e portas espirituais. Gente, vai ser poderoso, hein? Não perca esse treinamento. Tem muita coisa na tua vida que você não cresce porque, infelizmente, você não tem conhecimento. Você precisa crescer no conhecimento e na graça. Amém? Então é isso. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Vamos lá então aqui, rapidinho, bate-bola. Um bate-bola aqui rapidinho, só pra gente finalizar essa live aqui, tá? Você que também que não me segue aí, já segue, bate o dedo nesse seguir aí, para você não perder os próximos ensinos, os próximos treinamentos e tudo que vai vir para vocês aí de maneira poderosa logo logo, tá bom? Vamos lá. Francis falou, na minha igreja, ganha a cesta básica e eles fazem um mercado de baixo custo, acredita? Glória a Deus por isso. Parabéns pelo seu pastor. Que Deus levante mais homens como esse. Tem que ter isso. Mas, novamente, minha irmã, não é só cesta básica, tá? Às vezes o irmão tá precisando pagar uma conta. Tá precisando pagar uma conta ali que ele tá atrasando o aluguel. A igreja tem que ajudar
na vida dessas pessoas, né? Não é só com alimentação e cesta básica, tá bom? Às vezes a igreja ali tá com 100 mil reais no caixa da igreja, mas não ajuda um irmão que tá precisando pagar o aluguel dele tá 2 aluguel atrasado, né? Então a igreja tem que ajudar, a igreja, o recurso é para a igreja, é para servir a igreja, é para ajudar a igreja, na necessidade da igreja, tá bom? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Não é só comida. A gente não paga só conta de comida, a gente também paga conta de luz, de água, de telefone, internet. É imposto atrás de imposto, principalmente quem mora aqui no Brasil, né? Eu que o diga, eu moro aqui em São Paulo, então pensa. A gente sabe o que é. Eu tinha uma empresa um restaurante de comida japonesa ano passado, eu vendi ano passado o restaurante. Para quem não sabe também, eu já fui empreendedor e empresário, tá, gente? Eu também sei sobre isso, né? Eu lidava com equipes, com pessoas, então ganhei uma experiência muito grande nisso. E a gente falava muito, né, que o empresário aqui, para viver aqui, tem que ser um ótimo contador. Porque se ele não souber fazer uma ótima administração da empresa dele, a empresa dele vai falir. Aqui no Brasil é muito imposto. É muito imposto. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Jerusa falou que tá difícil de encontrar uma igreja hoje. Sim, eu concordo. Não tá fácil de você encontrar uma igreja que prega a verdade, que vive pela palavra, né, que tem todas as características da Bíblia. Existem igrejas, mas você vai ter que procurar, vai ter que conhecer, vai ter que vai ter que, né, namorar a igreja, essa palavrinha, né? Namora a igreja, veja como funciona, vai lá um mês, veja como que é a igreja, até que você possa ali participar junto com os irmãos, congregar, né, desenvolver o teu chamado, aquilo que Deus tem na sua vida, tá bom? Enquanto isso, vocês podem aqui continuar me assistindo na internet, vocês podem aqui, eu vou fazer lives, né, falei para vocês, lives de adoração, eu quero poder fazer uma live de oração com vocês, a gente crescer na oração também, no conhecimento, mas também na oração, na conexão com Deus, né? Então a gente vai ter muitas lives assim, ajudando vocês também espiritualmente, tá? Não vai ser só live de ensino. Nós vamos ter lives de adoração, lives de libertação, vai ser poderoso, tá bom? Estou começando, gente, eu só tenho 5 meses praticamente de internet, né? Muita coisa nova para mim ainda. Muita coisa muito nova aqui. Eu não tenho tanto domínio da questão social e digital, né? Eu não sei muito ainda lidar com muitas coisas aqui. Vocês percebem que tem muita coisa ainda que eu tô muito chucro ainda, né? Muito arcaico ainda, né? Mas à medida que a gente vai trabalhando aqui, né? E vai servindo, a gente vai crescendo, né? No conhecimento, a gente vai aprimorando as nossas habilidades, né? Tudo é assim. Começa sem saber, depois você vai aprimorando ali, tá bom? Lele Pereira, onde você congrega? Temporariamente, Lele Pereira. Para quem não sabe, depois vocês podem ir lá no Instagram. Nossa, falei o nome. Já era. Vão lá no ícone laranjinha, né? O ícone laranjinha tinha uma rede, né? Um cadastro da igreja que eu pastoreava aqui em São Paulo. Até 2 meses atrás eu estava pastoreando uma igreja que eu pastoreei por quase 4 anos. Eu fui o pastor presidente e fundador do ministério, tá bom? Então, Deus me deu uma direção e eu estou seguindo essa direção. Depois eu falei para vocês que eu vou falar para vocês por que temporariamente nós estamos cultuando só em casa. Então, como que eu estou fazendo hoje? Eu estou cultuando somente em casa, com a minha família, tá bom? Cada um que era da igreja que eu estava pastoreando estão cultuando em casa temporariamente. E os irmãos também, eu dei toda a liberdade para os irmãos que se encontrassem um ministério para congregar nesse tempo, nesse processo, né, que a igreja pagava aluguel, as contas estavam muito altas. Esse foi um dos motivos, mas não era só isso, não tem só esse motivo, tá? Então todo mundo hoje está congregando em casa temporariamente, até nós estruturarmos novamente o ministério e a igreja, e assim a gente ter uma comunidade ali de pessoas trabalhando para o Senhor, com vários projetos e tudo, tá bom? Vocês podem ver lá no Insta, eu acho que Insta não tem problema. Vão lá no ícone laranjinha, vocês vão ver lá, tem um Insta lá, Êxodo Church, tá bom? Ou Igreja Êxodo em inglês, né? Êxodo Church, tá bom? Vocês podem ir lá e ver lá, vocês vão ver várias pregações, um Instagram, falei de novo, está lá, tá bom? Está lá. Aí vocês podem ir lá e aprender bastante, tem várias pregações minhas lá, tem vários momentos da igreja, é bem legal, vocês podem ir lá, vocês vão ver lá, depois quem puder aí ajudar os irmãos aí, colocar o nome aqui, coloca o nome aqui, para que as pessoas possam acessar lá, né, e ver, né, como que era, como que funcionava o ministério Êxodo Church, tá? Mas era uma bênção, gente, era uma bênção. Aconteceram vários problemas, né, não somente financeiros, mas também espirituais, e eu tomei uma decisão, com base, depois de muita oração e muito jejum, de temporariamente nós cultuarmos em casa.
Assim a gente vai fazer um grande filtro, um grande filtro, né? De quem verdadeiramente é e quem não é. Então, quem continuar servindo a Deus, cultuando em casa, meditando na palavra, no futuro, quando nós reunirmos todos esses irmãos de novo, nós vamos novamente estruturar o ministério. Então, temporariamente, nós estamos cultuando em casa, tá bom? Em casa, no lar. O mesmo horário do culto de domingo, que era na manhã ou na noite, eu faço o culto todo domingo das 9, por isso que a gente não tem live no domingo. Eu tenho um culto aqui com a minha família, das 9 às 10 da manhã. Então, um domingo a minha esposa traz a palavra, outro domingo eu trago a palavra e a gente faz um culto no lar. Gente, como isso é gostoso, cara. Eu vou falar pra vocês como isso é gostoso. Se você nunca fez culto em casa, faça. É maravilhoso. É transformador. A primeira igreja começa no lar, na família. Não é lá com a comunidade. É na comunidade pequena, na tua casa, na tua família. Tem um dia de culto ali pra você ver como que tua família vai se unir mais. Sabe? Tem um momento ali vocês juntos. É maravilhoso. Aqui em casa a gente faz, é muito bom. Tudo bem? Até a segunda ordem do Senhor. Quando o Senhor me autorizar novamente, filho, pode iniciar de novo o ministério, pode formar a comunidade, a gente vai formar e logo logo a gente vai estar aí com uma grande comunidade em nome de Jesus, tá bom? Então, temporariamente nós estamos cultuando em casa, tá bom, meus irmãos? Só dando esse feedback para vocês aí, tá? Porque é importante vocês saberem também. Se eu estou congregando, né? Vocês sabiam que eu estava pastoreando o ministério recentemente, mas temporariamente nós estamos em casa, tá bom? Quando a gente voltar com a comunidade Êxodo Church, a gente sinaliza vocês, quem quiser também participar, vai ser uma honra receber vocês, ensinar, vocês serem treinados também no ministério. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Então vamos se preparando aí. Logo, logo a gente vai fazer uns cultos aí junto, aqui online por enquanto, mas vai ser uma bênção, a gente vai cultuar junto, vai ouvir uma palavra, vamos adorar juntos, vamos ter live de adoração, vamos ter muita coisa, muita coisa. Tem tanta coisa que eu quero fazer, né? Tô parecendo aquela musiquinha da Luna, né? Eu quero saber, só que aí vamos trocar por eu quero fazer, né? Eu quero fazer, tem tanta coisa que eu quero fazer, mas infelizmente a gente é limitado. Temos que esperar cada coisa no seu tempo, né? Tudo tem um tempo, né? Para todas as coisas debaixo do céu, né? Vamos orar, queridos? Vamos orar então? Glória a Deus, que bênção. Que live abençoada, né? Uma live muito abençoada, com muito ensino, com muito segredo do Senhor. Glória a Deus. Essa live foi bênção para a tua vida, querido? Deu para você aprender bastante coisa aqui? Como que foi para você aí? Foi bênção? Estamos agora aqui com mais ou menos, né, 400 pessoas online nas 3 plataformas. Mais ou menos, acho que dá um pouquinho mais. Mais ou menos. Como foi para vocês? Foi bênção? Como que foi essa live? Deu para aprender bastante coisa? Glória a Deus. Tá saindo daqui mais transformado, mais mudado aqui dentro, ó, da cachola? Como que tá a cachola aí? Tá mais madura? Mais bíblica? Mais próxima da palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Muito aprendizado, né? Eu falei para vocês, venha com o caderninho e a tua caneta. Venha com o teu caderninho e com a tua caneta. Tá bom? Para quem perdeu a live, para quem tá entrando no final, essa live vai ficar gravada também na plataforma vermelhinha, tá bom? A plataforma vermelhinha. Você pode ir lá e acessar. Vai lá e assista que essa live hoje foi poderosa. Foi uma live poderosa. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Bênção? Vamos orar então? Se você puder, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos onde você está aí, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Vamos orar juntos. Eu quero orar. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor. Obrigado por nos trazer, Pai, a verdade, por abrir os nossos olhos. Por trazer, Senhor, a verdade da tua palavra sobre a nossa vida. Obrigado por, Senhor, nos descortinar o reino de Deus, a lei do reino. Que nós possamos viver em amor, como nós aprendemos hoje. Que nós possamos ter como um Deus, somente o Senhor, não pessoas. Que nós possamos também, Pai, levar esses ensinos para mais pessoas e não sermos parcial com ninguém. Não existe parcialidade dentro do teu reino. Nós somos iguais diante de Deus. E eu peço para que cada um que ouviu esses ensinos hoje possa viver de acordo com esses ensinos. Possa ser transformado nesses ensinos. Cada pastor que me escuta aqui, cada líder,
cada diácono, presbítero, cada apóstolo, cada pastor, mestre, Senhor, cada um deles possa viver a verdade, possa andar na verdade. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa nos direcionar na Tua presença, nos direcionar na Tua palavra. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor venha nos fundamentar e nos fortalecer na Tua presença, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem falado e feito em nosso meio. O que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós, ó Deus, se não fosse o Teu amor? O que seria de mim, Senhor, se não fosse o Teu precioso Espírito queimando dentro do meu espírito? Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. E grande é o nosso Deus. Se você puder cantar, cante. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Querido, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Fique firme com Deus, em nome de Jesus. Há grandes coisas de Deus para a nossa vida. Há muito mais que Deus quer nos trazer. Se prepare que Deus vai nos trazer muitas coisas, muitas bênçãos ainda sobre tudo que nós vamos viver daqui para frente. Amém? O nome do louvor se chama Na Oração. Para quem quiser pegar o nome do louvor aí, até mandei lá no grupo do Verdinho, né? Na Oração. Na Oração é o nome do louvor. Tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês. Um dia abençoado, uma sexta-feira poderosa. E à noite, não se esqueça, teremos o treinamento de libertação profética de alto nível. Não perca em nome de Jesus. Tá bom? Já vai lá para o grupo o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Siga aqui e lembre-se, sem sacrifício não há fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo dia para vocês em nome de Jesus. Fica na paz e até a noite, se Ele nos permitir. Amém? Tchau, tchau. Fica na paz.